Vou dizer uma coisa, esse tema, ele tá entre os 3 assuntos mais polêmicos no meu Instagram. Filhos! Como é que dá conta? Escola, futebol, inglês, balé, aula de artes. Evitar dizer não para um filho, evitar dar alguma coisa pro filho, né, querer satisfazer a todo momento, é uma maldade com o filho. Porque no primeiro não que ele levar da vida, ele não tá preparado para aquilo. Eu acho que para ter filhos a gente tem que estar muito preparado financeiramente. E não dá para pais pensarem em ter filhos se não tem nem a reserva de segurança. Não estou dizendo que é moleza. Tanto não é moleza que eu decidi não ter. Estamos começando mais um podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira. Que bom que você está aqui nesse podcast. Não sei se é a sua primeira vez aqui, se você já me ouviu ou já me viu outras vezes, trazendo um tema para você dominar suas finanças, aproveitar mais a sua vida. A gente está começando hoje mais um tema. Estou aqui mais uma vez com a minha amiga e dominadora curiosa. Eu, Ina Tavares. Ina Tavares, tudo bem, obrigada, Lu? Tudo bem? Obrigada por estar aqui de novo. Obrigada, Hoje eu adoro estar aqui sempre. Que bom, representando a galera que está assistindo a gente no YouTube, ouvindo a gente nas plataformas de áudio, ou vendo a gente ao vivo no Instagram, porque esse podcast aqui ele é transmitido ao vivo também, a galera participa com a gente. Normalmente, sexta-feira à tarde, lá no @domine-suas-finanças, a gente faz essa transmissão. Então tem uma galera participando com a gente, que bom que vocês estão aí também. E hoje temos mais uma vez um tema para ajudar a galera a dominar as finanças. Um tema super pedido. Muito pedido. E olha, eu vou dizer uma coisa, esse tema, ele tá entre os temas, os 3 assuntos mais polêmicos no meu Instagram. Ai, meu Deus, sério? Eu sabia que estaria entre os 3 assuntos mais pedidos, mas não sabia que entre os mais polêmicos. Os mais polêmicos. Ó, vou te dizer quais são eles. Um deles, eu acho que você sabe qual é. Não Chuta tenho aí. casa, não tenho carro. É, então, aí já tem 2. Ah, já tenho. Um assunto polêmico é o fato de eu não ter carro. Esse é um dos mais polêmicos. Quando eu digo que eu não tenho carro, que se eu precisar de um carro eu alugo, não quero ficar poluindo o meio ambiente, carro pra mim é um passivo desnecessário, então assim, não tenho carro. E aí a galera fica, caramba, como assim? Como não tem carro e tal? Quando eu digo que não tenho casa, que eu não quero ter a minha casa própria, que eu pago aluguel, tranquila, tá tudo certo. Já sei que vai dar polêmica, já sei que vai ter gente comentando aqui embaixo no vídeo do YouTube, querendo saber por quê. Tem vídeo sobre isso, só procurar É no só canal. pesquisar, gente. Pois é. Tem muita coisa. E o terceiro é quando eu digo que eu não tenho isso e nem quero ter. Ixi, vou dizer. Diga. Filhos. Tê-los ou não tê-los? Eu decidi não ter. Então, até pra gente começar esse podcast de hoje, a gente vai falar de educação financeira para filhos, né? E eu não tenho, você tem? Eu também não tenho. Então, E ainda não sei se eu terei ou não. pois é, então acabou o podcast, vamos Acabou. embora. Ah, bom, mas fomos filhas um dia. Exatamente. Aliás, somos filhas. Filhas, irmãs, Exato. eu sou e já fui madrasta. Eu não. Então, eu acho que a gente tem alguma coisinha pra contar, né? Pelo menos, bom, algumas experiências a gente vai ter, né? Pois é, a ideia aqui, então, é fazer uma conversa, um debate sobre isso. Eu já estudei bastante sobre isso, já conversei com psicólogos, já conversei com pedagogos, já conversei com muita gente sobre o assunto, com muitos pais e mães. Então, a ideia aqui é trazer, esclarecer alguns pontos e trazer, é a minha opinião, é a minha visão, vai ser a sua opinião, vai ser a sua visão, de 2 pessoas que não têm filhos, de uma aqui que decidiu não ter. E até para esclarecer a polêmica, já que o tema é esse, essa polêmica a gente pode falar aqui, porque todo mundo me pergunta, mas por que você não quer ter filhos? É uma escolha que não é só financeira, mas também passa pelo lado financeiro, sim. Eu acho que para ter filhos a gente tem que estar muito preparado financeiramente. E ao longo da minha vida eu fui tomando essa decisão de que eu acho que é um outro tipo de vida financeira que eu não quis priorizar. Mas tem muito a ver com as minhas escolhas profissionais e com a minha vontade. Eu não tenho vontade de ser mãe. E aí é que vem a parte mais estranha, né? Que eu acho que quando as pessoas me vêm dizendo que eu não tenho vontade de ser mãe, eu acho que elas me imaginam dando cascuda em criança na rua, Ai, sabe? meu Deus, eu não te imagino assim, Lu. Mas eu gosto de criança, acho lindo o bebê, acho incrível a ideia da maternidade. Imagino que deve ser um negócio de outro mundo gerar uma vida dentro de você. Imaginar que você foi responsável por trazer um serzinho para esse planeta, sabe? Eu não tô dizendo que isso é feio, ruim, que eu não gosto da ideia, não. Mas eu acho que tudo tem ônus e bônus. E que a vida é feita de escolhas. Então eu escolhi não ter, porque eu quero usufruir do bônus de não ter, né? Ter a minha independência, viajar para onde eu quiser, não ter ninguém dependendo de mim. Não quero, nesse momento, eu escolhi não ter filhos.
Mas eu acho que deve ser incrível. E como eu falei, tudo tem ônus e bônus. Tem o ônus de eu nunca ver, por exemplo, um bichinho pequenininho daquele dizendo eu te amo, mamãe. Deve ser lindo. Mas, por outro lado, tem essa coisa da dedicação, né? De muita dedicação. Então é só isso, é só uma escolha. Eu não dou cascudo em criança, eu não fico dizendo por aí que eu odeio criança, não tem nada a ver com isso, eu só não quero ter filhos. E eu tenho enteados, ou eles são grandes, então eu não sou mãe deles não, eu sou mais coleguinha. Mas você já teve Mas enteada eu já bebezinha? exato, eu já tive num outro relacionamento uma enteada que quando eu comecei o relacionamento ela tinha 6 meses, quando a gente terminou o relacionamento ela tinha 5 anos, a gente foi super próximo, inclusive a separação desse relacionamento foi bem difícil por conta disso. Eu tenho 2 irmãos mais novos, que foram super meus filhos, porque meus pais se separaram quando eles eram bem novos, então eu cuidei bastante deles. E eu tenho algumas pessoas na minha vida que são meus filhos também, fora meus seguidores, que em alguns momentos me dão trabalho como se fossem filhos, meus alunos, né? Então tá tudo bem, tô realizada. Eu sou um desses. Então, eu sou meio mãezona mesmo, eu cuido de todo mundo. Então acho que o desejo de ser mãe, de alguma maneira, foi satisfeito assim, né? Então é isso, sem polêmicas, é só uma escolha. Alguns respeitam, outros dizem que respeitam, mas não entendem, mas tá tudo bem. Ninguém precisa entender, gente, só precisa aceitar, respeitar, né? Então é isso. Eu te entendo, eu aceito, eu respeito, porque inclusive, como eu falei, eu não tenho certeza se eu quero ter filhos ou não, porque às vezes eu tenho vontade, mas dura 5 minutos e passa. Então, como o filho vai durar pra sempre, não vai ser só 5 minutos, então eu ainda não cheguei nessa fase. Mas um dos motivos também que me faz não pensar em ter filhos, ou pelo menos agora, assim, não tá nas minhas prioridades, é a questão financeira. Porque eu escuto pais, mães falando tantos gastos que inclui ter filhos, que eu penso, meu Deus, cada criança custa o quê? 30 mil reais por mês? É muito caro ter filho, assim, eu não sei, mas o que me parece é que custa muito caro. E aí, eu queria que você me contasse, então, para as pessoas que estão pensando em ter filhos, mas que não querem se afundar em dívidas, porque tudo é gasto, né? O parto é gasto, é montar um quarto, ou sei lá o quê. Como é que se planeja para ter filho? Tem que ter sim um planejamento, mas não é um planejamento que você consiga fazer com muita facilidade, porque primeiro que é um mundo novo, né? Não tem muito, eu vou estimar aqui quanto eu vou gastar, mas é tudo muito novo. Vai depender da vida do bebê. Alguns bebês demandam alguma atenção especial. Algumas das pessoas, a gente deixou, né, esse tema, a gente deixou lá nos stories no Instagram, a gente comentou que ia falar sobre isso. Já que eu não tenho filhos, eu pedi para o pessoal mandar lá nos stories as perguntas. E algumas pessoas me contaram que têm filhos com deficiência, né? Filhos com algum tipo de necessidade especial. Então, assim, pode ser que, né, pode ser não, num caso como esse vai ter mais gasto. Né? Então, é um planejamento que não dá muito para a gente visualizar o horizonte, porque planejar é a gente enxergar o futuro hoje, né? A gente, deixa eu ver como pode ser e aí se planejar para aquilo. Então, não é tão simples fazer esse planejamento. Agora, uma coisa que eu acho que é primordial é, primeiro, pensar, planejar pelo menos essa chegada do bebê, né? Tudo que tem a relação com o plano de saúde, né? Com os médicos e com os primeiros meses, né? Até porque, dependendo de como você trabalha, se você é um autônomo, você vai ficar sem trabalhar e aí se programar para isso. Então, essa chegada do bebê pode ser planejada, precisa ser planejada. Então, pensar pelo menos no primeiro ano, isso dá para fazer um planejamento. E não dá para pais pensarem em ter filhos se não tem nem a reserva de segurança. Bom, não dá. De novo, aqui a gente vai falar de algumas coisas que são meio, algumas na teoria, outras na prática, né? E, de novo, assim, eu não sou psicóloga, eu não sou pedagoga, eu não sou advogada, porque eu acho que esse tema passa por uma seara, às vezes, jurídica, psicológica. O que eu tô trazendo aqui, a gente vai falar, assim, meio que na teoria, algumas coisas. Eu sei que na prática é diferente, eu sei que vai ter gente me ouvindo e vai dizer assim, mas, poxa, aí eu só posso engravidar depois que eu tiver minha reserva de segurança, mas eu tenho 30 e poucos anos, já quero engravidar logo. Gente, o ideal é que os pais se preparem, planejando o primeiro ano do filho e ainda tendo uma reserva de segurança para eles. Porque ter reserva de segurança é o básico para qualquer pessoa que quer dominar suas finanças. Você quer detonar suas finanças? Beleza, não tem uma reserva de segurança. Quer ser uma pessoa que domina, que está buscando sua independência financeira, você tem que, no mínimo, conquistar a sua segurança financeira. Isso querendo ou não querendo ter filhos, não faz a menor diferença. Mas pensar em ter filhos sem ter segurança para você, para o casal, né? Então, assim, você está trazendo um serzinho para esse planeta já para jogar ele aí no mundo da insegurança, né? Já não basta a insegurança que a gente vive nas cidades, né? No país, no mundo, enfim. Então, tem que se preparar no mínimo dessa forma. Criar sua reserva de segurança. Se você está pensando em engravidar, está pensando se quer um dia ter filhos, cuida da sua vida financeira desde já e
No momento em que realmente isso for um plano, agora eu quero engravidar, tô pensando em engravidar, começa a planejar no mínimo o primeiro ano do bebê, né? A gestação e o primeiro ano do bebê. E aí, aos poucos, você vai se acostumando com, né, com o que é o planejamento dos filhos, porque vem gasto pra caramba, é colégio, alimentação. A gente pensa só na fralda, né? Mas vem colégio, vai vir faculdade, vai vir uma porção de coisa. Só que filhos não são investimento, né? Tipo, não pense que você vai botar um dinheiro nos filhos e que esse dinheiro vai voltar. Isso é uma ilusão de muitos pais, né? Ah, vou ter alguém para cuidar de mim quando eu estiver velho. Não vem com essa não, porque ninguém tem obrigação de cuidar de ninguém. Então, você quando tá colocando dinheiro nos seus filhos, você tá dando dinheiro pros seus filhos, pra vida deles, né? Pra esse serzinho que você colocou no mundo, e ponto. Então, assim, você tem que se preparar para isso. Pensar em aumento da sua renda, né, na reserva de segurança, e agora essa é a sua responsabilidade na vida, né? Então você precisa sim assumir essa responsabilidade, né, com todas as suas forças e tocar o barco. E agora vai ser investimento, mas assim, um investimento de energia, de dinheiro e tal, mas isso não volta para você não. Ô Lu, a Jamila Maia está dizendo exatamente isso que você falou, que ela se endividou após a gestação. E aí agora com você, aqui acompanhando seu material, que ela está colocando a vida nos eixos de novo. É isso que ela está falando. Que bom, a vida financeira é assim. A gente erra, errou, beleza, errou. Então agora a gente vai pegar o caminho certo. E uma coisa muito legal, assim, principalmente quem tem filhos. Se você tem filho, não transforma o seu filho numa desculpa para você não se organizar. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo assim: ah, eu não consigo dominar minhas finanças porque eu tenho filhos. Eu não consigo guardar dinheiro, meu dinheiro não sobra porque eu tenho 3 filhos pequenos. Eu não consigo ganhar mais, trabalhar mais porque eu tenho os filhos pequenos. Enquanto isso, eu recebo mensagens de pessoas dizendo: tipo a dela, eu domino minhas finanças, eu vou dominar minhas finanças porque eu tenho filho. Ah, eu vou dar um jeito de fazer o dinheiro sobrar porque eu tenho filho pequeno. Tem gente que me diz: ah, eu não consigo tocar minha vida, organizar minha vida financeira, estou super endividada porque eu tenho um filho com deficiência. E eu já vi também pessoas me escrevendo dizendo: olha, porque o meu filho tem necessidades especiais, eu vou dar o meu melhor e eu não estou endividado, ou eu vou sair da dívida, sabe? Então tem muito a ver com a forma como a gente enxerga. Não faça dos filhos uma desculpa para você não ter resultado. Faça dos seus filhos um motivo, a razão, o seu estímulo para você melhorar nas finanças. Não estou dizendo que é moleza. Tanto não é moleza que eu decidi não ter, né? Tem gente que vai dizer: ah, você tá falando isso que você não tem. Exatamente, eu não tenho porque eu sei disso. Se você tem, então dê o seu jeito, né? Agora, assuma a responsabilidade. Não é moleza, é desafiador pra caramba. Tocar a vida financeira sem filhos, certamente vai ser menos desafiador do que com filhos. Mas se o filho tá aí, use-o como estímulo, como motivação. Dê o seu melhor por ele. Boa. Lu, uma das perguntas que mais fizeram na caixinha de perguntas do Instagram é que todo mundo quer pagar muitos cursos para os filhos, né? E aí, inclusive, a Anália Maria tá aqui dizendo também, como é que dá conta? Escola, futebol, inglês, balé, aula de artes, como é que dá conta desse monte de curso ao mesmo tempo que tem que pôr as crianças? Então, Que tem que pôr as crianças. Acho que já começa que não tem que pôr, né? olha só, antes de começar nas finanças, vou dar uma de psicóloga aqui, com muito respeito ao trabalho dos psicólogos, mas vou trazer a minha visão. Primeiro, assim, não se cobre tanto em oferecer o melhor ao seu filho, sabe? Essa exigência, eu tenho que dar todos os cursos, tenho que dar tudo do bom e do melhor. Não se cobre tanto por isso. Não se cobre tanto em, eu preciso educar financeiramente meu filho. Como que eu faço para fazer da melhor maneira? Eu não quero errar como os meus pais erraram comigo. Calma. Calma. Se você está aqui ouvindo esse podcast, está vendo esse vídeo, você já está fazendo algo, sabe? Eu honro muito a educação que os meus pais me deram. E eu sei que eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles não tinham conhecimento de educação financeira, então eles fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando mal dos pais que não ensinaram a gente. Tipo, eu entendo a dificuldade que eles tinham porque não tinha educação financeira, a gente não aprende isso no colégio. Então, o que a gente tem que fazer é procurar dar o nosso melhor, mas sem essa exigência máxima de ter que dar tudo, de ter que ser perfeito, sabe? Acho que não precisa dessa exigência. Então, como é que eu faço para dar todos os cursos que eu quero dar para o meu filho? Calma, talvez não precise de tudo isso, sabe? Vai no seu tempo. Se você realmente tem um sonho, e é o sonho dele, aprender inglês, isso é importante, a gente entende que isso é importante, a família entende. Então, assim, você tem que aumentar a sua renda, né? Ou tem que procurar, vai lá, negocia, ou procura um curso online, alguma coisa que seja mais barato, ou procura aquelas aulas de inglês gratuitas, tem muita coisa na internet. Então, assim, vai ter que dar um jeito, é a história do assumir a responsabilidade. Mas uma outra coisa ainda, que não é numa seara financeira, ainda é meio no psicológico,
que eu acho que os pais precisam entender que os pais não são responsáveis pela felicidade dos filhos. Eles não são responsáveis pela felicidade dos filhos. E isso é bem esquisito, porque eu vejo que tem muitos pais que acham que eles são os responsáveis pelo filho ser feliz, né? E aí o que acontece? Não, se eu assumo que é minha responsabilidade o meu filho ser feliz, eu tenho que fazer tudo por ele, eu tenho que dar tudo, eu tenho que dar todos os cursos, eu não posso dizer não. Se ele me pedir um presente, eu tenho que dar, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que tornar aquela criança feliz. Só que quando a gente faz isso, não sabe dizer não pro filho, a gente está fazendo o contrário. A gente não está tornando aquela criança feliz. A gente está criando um problema, porque a vida não diz sim pra gente o tempo todo, né? Não mesmo. Pois é, a vida vai dizer muitos nãos. Então, olha a maldade que um pai está fazendo, ou uma mãe está fazendo com o filho, quando ela trata o filho, assim, evitando dizer não. Evitar dizer não para um filho, evitar dar alguma coisa para o filho, né, querer satisfazer a todo momento, é uma maldade com o filho. Porque no primeiro não que ele levar da vida, ele não está preparado para aquilo. E aquilo vai ser muito frustrante, vai ser muito pesado. Então, o pai, quando diz sim o tempo todo, a mãe, quando dá presente o tempo todo, os pais que atendem todos os pedidos, compra isso, compra aquilo, vai lá e compra, que dão todos os presentes, estão fazendo uma maldade com esse filho. Ele vai se tornar uma criança, um adolescente, um adulto que não sabe lidar com a frustração. E aí um não que para mim, para você, seria algo, pô, estou triste, né? Não passei naquele emprego. Nossa, estou triste, levei um pé na bunda do namorado. Para essa criança que tinha tudo e que o pai suou, que a mãe ralou, né? Deu um jeito de dar tudo, essa criança vai querer se matar quando o namorado ou a namorada terminar. Vai achar que ela é a pior profissional do mundo quando ela não passar numa entrevista de emprego, entende? Que é assim, a questão essa autonomia da pessoa, dela ir buscar as coisas dela, isso é um treino desde criança. Então, se os pais fazem tudo pela criança, não dizem um não conseguem educar mostrando que não dá para ter tudo, que é preciso fazer escolhas, esse indivíduo não treina isso. E aí é como se fosse um aleijado emocional, sabe? É um termo pesado, eu acho. Mas é mais ou menos assim, imagina, a gente não estimula a criança a andar? Sim. A gente estimula a criança a falar? Sim. E por que para ser mais autônoma, sabe? Para enfrentar a frustração, a gente não estimula, né? A gente poupa. Então a criança que a gente poupa de andar, que a gente poupa de falar, fala, não fala não fala, você vai ficar cansado. Não anda, se arrasta, fica se arrastando. A gente não faz isso. E a gente fala, não, filho, tá bom, mamãe vai fazer pra você, mamãe vai comprar. É a mesma coisa. Então essa criança vai virar um aleijado emocional, ela não sabe lidar com não sabe lidar com a frustração. Eu sei que é difícil, vamos dizer, você tá falando isso porque você não tem filhos. Mas eu tenho irmãos mais novos. E eu, em alguns momentos, tive esse papel de dizer sim ou não para os meus irmãos. Há pouco tempo, esse ano, por exemplo, eu precisei ajudar meu irmão financeiramente. Tem, sei lá, 3 dias que a gente teve uma conversa sobre o fato de eu disse para ele, olha, nesse ano eu não vou mais te ajudar. E ele, mas como assim? Não, a gente tinha conversado, que era ano passado, né? Então, esse ano eu não vou mais, toca a sua vida. Se precisar de alguma coisa, me grita, eu tô aqui. Mas eu não vou mais te ajudar. Eu tava ajudando todo mês, assim, sabe? E ele, tá, não sei o quê. Eu senti que ele tomou um susto. E pra mim foi dolorido pra caramba, sabe? Fiquei, caramba, será, né? Ele tava contando com essa ajuda e tal. É dolorido. Mas se a gente não tirar isso, assim, né? Essa bengala da pessoa, como é que ela vai caminhar? Então a gente tem saber dizer não pra alguém que a gente ama, muitas vezes é um ato de amor. Oh, eu tenho certeza disso. Inclusive, você até compartilha uma história de uma amiga sua que parou de ajudar alguém da família e depois, quando ela foi ver, a pessoa estava ainda melhor, né? Isso aconteceu comigo também. Acho que a gente até falou de um podcast aqui, que isso também foi um pouco assim, que eu já tive um certo rompimento assim, com a minha família na época que eu estava muito no buraco e que eu não podia ajudar mesmo. Acho que a gente falou sobre isso no podcast, sobre como dizer não, né? E que depois eu vi que eles caminharam, que meu irmão arrumou emprego, meu outro irmão também melhorou na carreira dele, meu pai também estava no projeto profissional. Então, assim, que foi tudo bem. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente não pode criar pessoas que são dependentes emocionalmente, que não sabem lidar com a frustração, né? Vamos falar dos filhos mais velhos, então, porque a Maísa está aqui dizendo que tem gente que continua protegendo os filhos até a idade adulta e isso só prejudica. E aí, uma das perguntas que também fizeram muito na caixinha lá do Instagram tem filhos adultos já dentro de casa, estudando para concurso. Até onde ajudar? Então, pela lei, eu nem tenho absoluta certeza, então peço aqui licença aos advogados para comentar isso. Se não me engano, a obrigação legal assim dos pais é até os 24 anos ou até o filho terminar a faculdade. Tem uma questão assim, né, legalmente falando.
Agora, emocionalmente falando, eu acho que os pais que ainda ajudam filhos adultos, né, 18, 20, 25, 30, 40, sei lá, eu acho que faltou no início, né, da educação da criança, faltou perceber que dizer não ajudaria. Então, talvez seja uma educação de muitos sims, e mudar isso agora realmente é uma mudança muito brusca. Então, é uma escolha. Você vai continuar alimentando a falta de autonomia do seu filho, prejudicando seu filho, fazendo uma maldade com ele, ou, e aí, escolhendo continuar fazendo essa maldade, e eu vou usar essa expressão, vou usar esse termo, porque eu acho que isso pode mexer com os pais, né? Porque os pais pensam que estão fazendo algo bom. Então, assim, se você vai escolher continuar fazendo essa maldade de tirar a autonomia do seu filho, se prepare financeiramente para isso. Então, aumente sua renda, vai trabalhar mais, vai ganhar mais, faça alguma coisa. Agora, se não cabe nas suas finanças e você escolhe fazer algo bom por ele, que é parar com essa maldade de tornar ele uma pessoa dependente, senta e conversa. E teve gente, eu vi algumas perguntas assim, meu filho está estudando para concurso, ainda não arrumou emprego. Não é só emprego que dá dinheiro, não. Não é só emprego. Pelo contrário, eu acho até que quando não é um emprego, você pode até ganhar mais, porque emprego vai ter um salário, né? De repente vai fazer alguma coisa de renda extra. Eu falo muito da questão da renda extra, você usar o teu talento, né? De repente, seu filho pode ser bom com fotografia, sua filha pode ser bom com internet, alguma coisa que as pessoas precisam desse trabalho, vai fazer um bico, alguma coisa. Então senta, conversa e mostra para os seus filhos que naquele momento todo mundo precisa trabalhar junto, não tem essa, sabe, de você assumir todo o peso e ir indo para o buraco, porque daqui a pouco pode ser que você não consiga mais pagar, e aí o filho está lá esperando, você já está fazendo a maldade de tirar a autonomia dele, e ainda vai fazer a maldade de cortar, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais dinheiro, de cortar do nada sem um aviso prévio. Então começa a conversar agora, conta, né? Eu acho que a conversa é importante, não só como um adulto, mas quando criança também. Envolver a criança, é claro que aos poucos, né? Não é trazer uma criança para uma conversa de adulto, mas envolver a criança e depois o adulto que, para a gente ter algumas coisas na vida, é preciso escolher, que a família está ali junta para batalhar juntas, né? E dependendo de como que aquela pessoa, que o filho pode contribuir, ele pode contribuir financeiramente também. Então, acho que é importante ter essa conversa. Ou, se essa é a escolha, não, eu acho que eu tenho que continuar bancando, então tem que assumir a responsabilidade. Literalmente, assume que o filho é teu. Né? Vamos para uma pergunta bem de finanças agora. Investimento. Tem pai que, assim, pai, mãe, que quer fazer algum investimento para o filho. Qual é o melhor investimento? A pergunta que ela mais odeia. Qual é o melhor investimento? Mas nesse caso, assim, de filhos, o que você indica? Então, eu não gosto muito dessa pergunta quando ela vem solta assim, poxa, eu tô com dinheiro, qual é o melhor investimento? Porque eu sempre digo que o investimento tem que ter objetivo. Quando vem assim, eu quero fazer um investimento para o meu filho, quero guardar um dinheiro até ele entrar na faculdade, isso já tem um objetivo, a gente já pode conversar, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, olha só, você quer fazer um investimento para o seu filho, ele, dependendo da idade que ele tem hoje, esse investimento vai ser para daqui a 10 anos, para daqui a 18 anos, para daqui, enfim, 20 anos, daqui a 5 anos, você tem que procurar um investimento seguro e que tenha esse prazo, ou seja, que a partir desse prazo você consiga resgatar. E o ideal é que seja um investimento que não tenha uma liquidez, ou seja, que não seja um investimento que você não tenha facilidade de resgatar a qualquer momento. Porque aí você protege o investimento da família, que de repente, né, você, o seu marido, sua esposa ou até o filho resolvem ir lá mexer antes da hora. E quanto mais tempo a gente deixa, quando a gente abre mão dessa liquidez, quando a gente abre mão dessa possibilidade de resgatar a qualquer momento, a gente é, de uma certa forma, premiado na rentabilidade. A gente falou sobre isso no podcast de investimentos. Então, quanto mais tempo eu me disponho a deixar o investimento investido, mais eu posso ganhar na rentabilidade. Então, qual é o investimento mais seguro e que tem investimentos mais de longo prazo? São os títulos de tesouro. Aí pode ser um tesouro IPCA+, com determinado prazo. Você vai lá, entrar no sistema, tem vídeos no meu canal no YouTube com passo a passo para investir no tesouro. Então você pode escolher um título IPCA+. Você pode também, eu quero ganhar um pouco mais, eu quero pegar, sei lá, um título bancário, um CDB, uma LCI, para daqui a 10 anos, por exemplo, se o prazo for 10 anos. É fácil você encontrar nesses prazos. Então, título público é o mais seguro,
e um CDB, uma LCI, que é um título bancário, eles têm proteção do FGC, então também vão ser seguros, até 250 mil. Se o valor que você pretende investir para o seu filho é de até 250 mil, então vai estar seguro. Qualquer dúvida, para quem está ouvindo ou vendo a gente, qualquer dúvida, eu tenho uma websérie sobre investimentos aqui, o assunto não é investimentos. Então, assiste depois lá em dominiesuasfinanças.com.br/websérie. São 5 episódios onde eu explico conceitos básicos assim, de investimento, como é que você começa a investir. Então, título público é o mais seguro, né? E a gente precisa de segurança para o nosso filho e para o longo prazo. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo: imagina que você tenha um filho e aí você decide que todo mês você vai investir R$ 200 para ele. E aí você investe um mês, investe outro mês, investe outro mês. E aí, eu vou falar agora de uma coisa que pode parecer pesada, mas eu acho que quem tem filhos tem que considerar isso. E aí a mãe morre, ou a mãe tem um acidente, fica tetraplégica, ou a mãe tem uma doença grave, um câncer, e agora precisa se cuidar, para de trabalhar, e aí não vai conseguir investir. Em qualquer uma dessas situações, o investimento vai parar de ser feito. Só que existe uma coisa que é seguro de vida. Seguro de vida não é só para quando a gente morre. Por exemplo, se ficar inválida, se tiver uma doença grave, tem coberturas para isso também. E existem seguros de vida que são resgatáveis. Dependendo da pólice, dependendo do tipo de seguro, ele pode ser 100% resgatável ou não, depende do prazo também. Mas o que eu quero dizer aqui? Melhor do que você começar a fazer um investimento, por exemplo, tem gente que faz previdência para o filho. Fazer previdência é uma boa? Pode ser, a mesma história do título público, é um investimento de longo prazo, mas normalmente previdência de bancão tem uma rentabilidade pior que a do título público. Tem taxa que o título público, né, o Tesouro Direto, não tem. Então fazer previdência para o filho talvez seja melhor fazer investimento em título público. Agora, melhor do que fazer um investimento, talvez seja fazer um seguro de vida. Porque no investimento você vai depositar todo mês de R$ 200. No seguro de vida, talvez seja um pouco mais. Aí depende do seguro, do capital segurado, né? Depende de várias características do seguro. Mas pode gerar em torno assim, de 300, 400, 500, não sei. Então, em vez de depositar todo mês 300, você vai todo mês pagar o seguro em 300. E aí, todo mês você vai pagando o seguro. Se você morrer, se você ficar inválido, se tiver uma doença grave, o seu filho vai receber um dinheiro que não foi o dinheiro investido, entende? 6 meses investindo R$ 300, você vai ter 1.800. 6 meses pagando um seguro de R$ 300 e a mãe ou o pai morrendo, o filho pode ganhar, sei lá, 500 mil, 300 mil, 200 mil, sabe? Tem que fazer as contas quando contratar o seguro. Mas o que eu tô querendo dizer é que, para quem tem filhos, o ideal é pensar num seguro de vida antes de pensar no investimento. Se além do seguro de vida ainda consegue fazer um investimento, melhor. Mas como esse seguro de vida tem uma modalidade resgatável, aí quando chega numa determinada idade, você cancela o seguro e resgata o dinheiro. Você ainda resgata com uma certa rentabilidade, menor que a dos investimentos. Se tivesse investido, teria sido melhor. Mas você concorda que você vai abrir mão um pouco de rentabilidade, mas pela proteção, né? E a gente tem que pensar na segurança do filho. Sempre quando eu falo sobre isso, me pergunto se eu indico algum. Eu tenho um seguro de vida que é nessa modalidade resgatável, que é da Prudential. Existem outros no mercado, eu pesquisei e para mim fez mais sentido da Prudential. O que eu recomendo é que todo mundo procure nas seguradoras, vai na internet, seguro de vida resgatável, faça uma pesquisa e veja qual é o melhor. Nessa questão dos filhos, o que vem antes? A reserva de segurança? Não tem uma reserva de segurança. Eu primeiro faço a minha reserva de segurança, depois eu contrato um seguro de vida ou eu faço logo o seguro de vida e depois eu monto a reserva de segurança? Então, se a gente pensar na cronologia, na teoria ideal, você faz sua reserva de segurança antes mesmo de ter o filho, né? E aí, quando o filho nasce, você faz seu seguro de vida. Eu sei que muita gente vai pensar assim, mas ela não tem filho, por que ela tem seguro de vida? Porque o seguro de vida, como a gente falou aqui, ele me protege também, né? Se eu ficar tetraplégico, se eu tiver uma doença grave, se tiver alguma coisa, eu faço o meu dinheiro, né? Hoje eu tenho pessoas que dependem de mim de alguma maneira, apesar de não ter filhos. Então, eu tenho seguro de vida por isso. Mas então, pensando nessa ordem cronológica aí das coisas, o ideal é que você tenha a sua reserva de segurança antes. Né? Porque não adianta também você fazer o seguro de vida, porque esse seguro de vida não é um investimento. Então, se pintar uma emergência que precisa do dinheiro amanhã, e eu tenho a reserva onde? Então, primeiro reserva de segurança e depois seguro de vida. Se conseguir já fazer os dois de uma vez, seria o melhor dos mundos. Mas eu sei que não é possível para muita gente. Mas como eu estou falando sobre isso aqui para pensar nisso como um horizonte importante. Então, eu vou mirar nisso, porque isso seria o ideal para os meus filhos. Lu, a Luciane Guntzmann, não sei falar seu nome, Luciane, desculpa. Ela tá perguntando assim, como é que enfia na cabeça das crianças
essa questão de dinheiro. E aí a pergunta dela, eu acrescento, como ensinar para as crianças sobre dinheiro sem colocar as minhas crenças sobre dinheiro nas crianças? Porque você fala muito nisso também, né? Uhum. Dos pensamentos paralisantes, aquelas frases que a gente ouve dos nossos pais. Dinheiro não cai do Dinheiro céu. não cai do céu, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, dinheiro, sei lá o que. Como é que a gente começa a educação financeira das crianças, mas sem colocar as nossas crenças e os nossos pensamentos paralisantes para elas? Tá. Falando assim, sobre a questão prática de como trazer o assunto dinheiro para a vida dos filhos, até mais ou menos os 4, 5 anos, a criança não sabe contar. Então ela não tem ainda muita noção do que é o dinheiro, quantitativamente falando. Mas ela já percebe, ela já conhece a palavra comprar. Compra, pai, compra, mãe. Então ela já entendeu que existe ali uma dinâmica que você compra alguma coisa e você ganha alguma coisa. Então, eu acho que até os 4 anos é muito importante, pensando nessa ideia de que ficar dizendo sim o tempo todo é uma maldade para o seu filho, você começar a mostrar assim que ele precisa escolher, que não dá para ter tudo realmente na hora que a gente quer. E, cara, eu imagino, deve ser muito dolorido mesmo, né? Dizer o bichinho ali pedindo, sei lá, o que é o sorvete, que é o brinquedo, que é o carrinho, que é isso, filho, você vai ter que escolher um. Mas tem que pensar nisso, assim, pensar que você está criando um adulto saudável, sabe? Quando ele tiver lá uns 20, 30, 40, 50 anos, ele vai colher tantos frutos dessa escolha que ele está fazendo aos 4 anos, sabe? E eu falo isso tranquilamente porque na minha vida, na minha família, eu ouvi muitos nãos, a gente passou muito aperto financeiro. E eu não estou nem um pouco frustrada com isso, pelo contrário, né? Você que me conhece desse trabalho que eu faço aqui, talvez eu só esteja aqui com a vida financeira que eu tenho e podendo ajudar tanta gente, ajudar você que está me vendo, me ouvindo, porque meu pai me disse não. Olha o impacto de um não para um filho, né? Então, assim, obrigada, pai, por ter me dado tantos nãos. Obrigada, mãe, por ter me dito tantos nãos, porque eu hoje me considero uma pessoa muito feliz e eu sei lidar com a frustração. Eu sei que isso, quando eu recebo um não, quando alguma coisa está difícil, é um desafio para mim, então eu quero superar, né? Ao invés de eu ficar lá esperneando, porque a vida não está me dando o que eu quero. Então é lá nos 2, nos 3, nos 4 anos que a gente começa a colocar isso na cabecinha da criança, né? E a partir dos 5 anos ela já começa a contar. Ela já sabe contar, né? Aos 6, 7 anos já começa a ler e escrever. Então, nessa hora, a gente começa a falar de dinheiro mesmo. Nessa hora, a gente pode começar a falar de semanada, que uma semanada é melhor do que uma mesada, porque a dimensão de tempo e de espaço para uma criança de 5, 6, 7 anos é completamente diferente. Não sei se já aconteceu com você, de você voltar a algum lugar que você ia na infância e achar que parece que as coisas ficaram menores. Já aconteceu isso? Nossa, a piscina da minha casa eu sempre achei que era uma piscina olímpica. Anos depois a gente voltou na casa que a gente morava, é tipo um tanquinho. Engraçado, né? Eu também. Quando eu voltei na casa da minha avó, que é no interior de São Paulo, e eu fui lá agora esse final de ano de novo e pedi para passar na rua, mas eu já tinha feito isso antes. Quando eu voltei, eu lembro que a rua era larga. Para eu atravessar a rua, eu olhava para os dois lados, morrendo de medo, e ó, horas assim, ó, correndo, atravessando. Eu fui lá agora, dar 2 carros, assim, espremido, quase batendo no retrovisor, sabe? Eu falei, nossa, que loucura. Então, assim, a criança, ela tem uma noção de tempo, de espaço, né, de dimensão diferente. Imagina botar o bichinho para ficar esperando um mês para ganhar o dinheirinho dele, né? Então, assim, eu acho legal trabalhar com a ideia de semanada. E aí, qual é o valor da semanada? Aí, as suas finanças quem vai ser, né? Tem que ser algo que caiba na sua fotografia financeira e algo que faça sentido para o seu filho. Quanto mais novinho, menos ele precisa ter. E uma coisa que eu acho que é legal nessa semanada é a gente começar a mostrar para o filho alguns conceitos de finanças, como por exemplo, olha, filho, uma parte é para gastar e uma parte é para guardar. Não interessa ainda por quê. Ensina que é assim. Né? Tem uma opção de coisas que a gente ensina, filho, é isso. Por quê? Porque a mãe quer. Né? Não tem mais coisa que a gente fala assim, porque sim. Né? Então, uma parte é para gastar, uma parte é para usar. Se você resolve levar seu filho para passear e você convidou seu filho, vamos não sei aonde, vamos no shopping, vamos fazer isso, eu acho que faria sentido você pagar. Mas se o filho fala assim, pai, eu quero tomar um sorvete, você quer tomar um sorvete? Então, vamos usar o seu dinheiro que é para usar. E aí ele compra o sorvete dele na parte que é usar. E aí começar a conversar com os filhos sobre coisas que eles querem fazer. Filho, de repente o filho já falou que quer comprar alguma coisa que é mais cara, sei lá, uma bola assim assada, ou um videogame. Legal, então vamos fazer o seguinte, ó, naquela sua parte de dinheiro que é para guardar, vamos guardar e juntar para o videogame. E começar a ensinar esses conceitos, uma parte de usar, uma parte é de guardar, fazer o seu filho, sua filha terem sonhos. Ensina os seus filhos a sonharem.
sonha assim com a Disney, sonha com videogame e mostra que aquela parte que você está guardando pode te ajudar a realizar sonhos. Quantos adultos hoje lidam com as suas finanças sem acreditar que podem realizar sonhos? Porque a gente não foi treinado para isso. Tudo é treino. Então, treine o seu filho a realizar sonhos, e aí vai ter a parte para guardar. E treine ele a investir também. O que é investir? Investir é você emprestar o seu dinheiro para alguém, né, para o banco, para o governo, para uma empresa. Você empresta o seu dinheiro para alguém e aí aquele dinheiro aumenta. Você abre mão de usar aquele dinheiro agora para o dinheiro ficar com alguém que vai aumentar aquele dinheiro porque a pessoa vai te remunerar, vai te pagar uma rentabilidade, vai te devolver com juros. Então começa a colocar isso na cabeça da criança também. Com 6, 7 anos você pode falar assim, filho, ó, sua semanada tá aqui, a parte de usar e a parte de gastar. Você quer pegar a parte de usar e a parte de guardar, pelo amor de Deus, né? Você quer pegar a parte de guardar e guardar num investimento? Vou explicar como é isso. Você guarda, não vai ter essa parte agora, e aí na semana que vem você vai ganhar, sei lá, se a semanada é R$10, você vai ganhar a sua semanada de 10 e essa outra vai ser 12. E aí você pode até estimular. E essa parte de gastar? Você quer não gastar e quer guardar também? E aí ensinar esse conceito de investimento. Que na semana seguinte, aquilo que era 10, que ele abriu mão de gastar, ele colocou em algum lugar, e na semana que vem aquilo que era 10 vai ser 10, a semanada, e a outra que era 10 virou 12. Ah, você quer de novo abrir mão de gastar? Botar isso na cabeça da criança. Para ela perceber que é muito melhor emprestar para alguém e ganhar dinheiro com isso do que pegar emprestado. Que a gente, desde criança, tá. Ah, me empresta seu carrinho, né? A gente pegar emprestado a gente pega fácil. E aí vai pegar emprestado no cheque especial. Mas emprestar e ganhar com isso é uma dinâmica que ninguém ensina. E aí quando a criança tiver, sei lá, 10, 11 anos, você já pode até sentar com ela, abrir uma conta digital, sentar com ela no computador, mostrar onde que clica para fazer o investimento e realmente investir com ela. E sempre atrelado aos sonhos, ao que ela quer, ao videogame que ela quer comprar, ao lugar que ela quer conhecer, para ensinar a criança a sonhar. Eu sei que você tem horror a porquinho. Toda vez que você fala a ideia de porquinho, a Lu fala, porquinho, pelo amor de Deus. Não. Mas para criança é legal? Eu acho que para essa criança dos 5, 6, 7 anos é legal. Para essa criança dos 10, 11 anos, eu acho que já dá para falar em investir mesmo, em sentar no computador, porque essa geração já nasceu no computador, já nasceu na internet. É diferente da gente, talvez você é um pouco mais nova que eu, mas tipo, a minha geração, eu vi internet e eu já estava trabalhando, sabe? Então, assim, é muito estranho pensar numa criança na frente do computador usando a internet, mas agora não é mais. Então, vamos aproveitar isso e botar essa criança já para abrir a conta na corretora, nesse nível, sabe? Mas a criança de 5, 6 que está aprendendo a contar, eu acho que é legal. Eu não gosto de porquinho para adulto, né? Eu fico preocupada quando eu recebo uma mensagem no Instagram de alguém que tem mais de 20 e que está dizendo que está guardando dinheiro no porquinho. Aí eu acho que é levar a vida financeira de uma forma infantilizada, mas para criança é legal, vai guardando moedinha e aí a parte de usar e a parte de guardar, e guarda no porquinho. Depois de um tempo, com 8 anos, vamos juntar isso aqui, vamos botar no banco, explicar o que é o banco, né? E como é que a gente ganha dinheiro do banco e não o banco ganhar dinheiro da gente. Não, vamos deixar lá no banco que o banco paga pra gente. Então treinar isso. E aí, em toda essa estrutura aí, esse passo a passo, o que a gente pensa sobre dinheiro e riqueza, e respondendo a sua pergunta, que eu quase enrolei para responder, mas o que a gente pensa sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre pessoas ricas, né, sobre a forma de lidar com a vida financeira, em todo esse aprendizado da criança, a gente vai estar passando isso para ela. Então, como é que a gente vai se policiar para colocar bons pensamentos impulsionadores? É a gente identificar os nossos pensamentos paralisantes primeiro. Porque a gente ensina por exemplo. É o exemplo que ensina. Não é só o que a gente fala, é o que a gente faz. Teve gente que escreveu lá no Stories perguntando: eu não domino minhas finanças ainda, mas quero muito que meu filho tenha uma vida legal. Como eu posso fazer ele ter uma vida financeira legal? Domine suas finanças. É por exemplo que você vai conseguir, né, mostrar para ele como fazer. Não adianta você achar que você é todo endividado ou endividada, sabe, sem fazer o dinheiro sobrar, gastando como se não houvesse amanhã. Vai trazer algum exemplo bom pro seu filho, não vai? É no exemplo que ele vai aprender. Então, domine suas finanças primeiro. E como é que eu não passo, então, essas minhas crenças? Eu sempre achei que rico é snob, eu acho que isso não é legal, isso me paralisa. Então trabalha isso. Quais são as evidências que você tem contrárias aos pensamentos que você tem hoje? Então, tem um podcast sobre pensamentos paralisantes. Se os pais querem que os filhos tenham pensamentos impulsionadores, que eles tenham uma boa relação com o dinheiro, que eles não fiquem se afastando, né, do dinheiro,
por conta de coisas que ele tem na cabeça, então tem primeiro trabalhar os seus, assiste, então ouve o podcast sobre pensamentos paralisantes. Teve uma pessoa que escreveu e falou assim, como é que eu posso ensinar para os meus filhos que dinheiro não é tudo? Vai ensinar que dinheiro é nada? Você tá brincando, né? Tipo, dinheiro não é tudo. Dinheiro é tudo. Amor é tudo. Saúde é tudo. Viver plenamente, intensamente é tudo que seu filho precisa. Então não ensine que dinheiro não é tudo. Ensine que dinheiro é importante. Que ele pode, que ele vai ter uma parte para usar, que ele vai ter uma parte para guardar, que dinheiro ajuda a realizar sonhos, e que a gente se organizar, se aprender desde pequeno, vai ter dinheiro na vida sim, que a gente pode ter uma vida plena, que a gente pode ter dinheiro para ajudar as pessoas. Normalmente as crianças são muito preocupadas, né, com os pobres. Eu vejo muito essa coisa de, em colégio, tem sempre um trabalhinho, falando, a pessoa que não tem dinheiro para comer, e aí eles falam, né, fazem muito trabalhinho sobre isso. Então, assim, ajudar o planeta. Ensine seu filho a lidar com pouco, a ter pouco. Não porque ele tem que, tem que ter só o básico para pagar as contas, não, mas treine o seu filho a ser uma pessoa que entende os limites e que entende o benefício do limite. Ou seja, não desperdiçar comida, não desperdiçar água, não desperdiçar luz, sabe? Saiu do quarto, apaga a luz, filho. Apaga a luz, porque aí a gente vai ter mais dinheiro, a gente vai poder viajar e porque o planeta também vai ficar mais feliz com isso. Fecha a torneirinha quando você estiver escovando os dentes, sabe? Não é só dinheiro. Então, assim, dinheiro não é tudo? Sim, dinheiro é tudo. O dinheiro tá na água, o dinheiro tá na luz, o dinheiro tá no restinho de arroz com feijão que ele tá deixando no prato. Porque a mamãe comprou aquele arroz com feijão e tem gente que não tem comida. Então come a sua comidinha toda, não vamos desperdiçar, né? É importante. Então ensinar a criança a lidar com o não desperdício, com a sustentabilidade. E dinheiro é tudo, sim. Diga pra ela que dinheiro é tudo. Com dinheiro ela consegue muita coisa. Não é a única coisa, mas é muita coisa. Então a gente precisa passar essas coisas para as crianças. Eu queria aplaudir de pé. Eu não posso porque eu tô presa aqui no microfone, mas palmas. Essa foi a melhor resposta da vida. Obrigada. Agora, como educar filhos gastadores? Porque eu acho que eu já nasci gastadora. Porque lá na minha casa somos duas. Eu e a minha irmã mais nova, pouca coisa, 1 ano e meio de diferença. E eu nasci gastadora e ela nasceu poupadora. Eu acho. Vocês já vieram assim? A gente já nasceu desse jeito. Já nasceu desse jeito. Porque a gente teve como assim? A gente teve a mesma educação e somos tão diferentes como o assunto é dinheiro. Como é que pode isso? Eu acho que a gente já nasceu assim. Eu teria algumas considerações meio espirituais, mas eu acho que aqui não é o espaço. Isso que eu acredito. Mas vamos lá. Quando você falou assim, a gente teve a mesma educação. Não tem como ter a mesma educação. Porque, assim, ok, seus pais, o seu pai e a sua mãe são o mesmo, né? Mesmo pai e mesma mãe. Mesmo pai e mesma mãe. E eles estavam juntos, não estavam separados. Até hoje. Até hoje. Então, aí ok, essa parte foi a mesma educação. Mas eu acho, por exemplo, só o fato de você ter chegado quanto? 1 ano e quanto antes? 1 ano e meio. 1 ano e meio antes, a relação dos seus pais com você é diferente da relação dos seus pais com a sua irmã. Já é uma educação com alguma diferença. A outra coisa é que a educação não é só de pai e mãe. A educação é do professor, a educação que você se educa com as suas relações interpessoais no colégio, né? Então, assim, a educação, para mim, é uma soma de vetores. Você tinha uma amiguinha que a sua irmã tinha outra amiguinha. Aí você ia pra casa dessa amiguinha, você via umas coisas. Então você começava a entender isso aqui. Ela na casa da outra amiguinha entendia outra coisa. E aí, sabe, essa soma de vetores, vocês vão pegando caminhos diferentes. E o pai e a mãe é o mesmo, né? De casa é a mesma coisa, mas vocês vivem coisas diferentes, né? Então, eu acho que aí vai tendo resultados, experiências e resultados na vida que vão somando. Você viveu uma coisa, teve um resultado, aí você, com os seus pensamentos, alguns são impulsionadores, outros paralisantes, você vai criando outros, e aí vocês vão cada vez mais para caminhos diferentes, até que na adolescência, aí eu imagino que tenha sido bem diferente, né? E aí, sei lá, na vida adulta, uma vai morar num canto, a outra vai morar no outro, e aí pronto. E por isso, vocês são 2 pessoas diferentes nas finanças. Eu acho que essa coisa de, mesmíssima educação, eu acho que nem pra gêmeos vale. Porque a forma como os pais vão se relacionar com cada um deles acaba tendo alguma diferença, e porque a educação não é só ali dentro de casa, né? Então, eu acho que por isso que dá alguma diferença, é a experiência que você está vivendo. E aí, nesse caso, então, os pais precisam olhar para esses 2 seres, ou 3, sei lá quantos filhos os pais tiverem, e dar orientações diferentes, né? Personalizar a educação, customizar a educação para cada filho. Porque, por exemplo, lá em casa, a gente recebia a mesma semanada.
Eu usava o meu dinheiro, pedi emprestado da minha irmã, pegava com a minha avó, com sei lá o quê. Pegava emprestado da semana que vem, a semana antecipada, era assim. E a minha irmã, além dela me emprestar, quando eu ia ver na semana seguinte, ela tinha mais dinheiro do que ela tinha na semana anterior. Ela tinha a parte de usar e a parte de guardar. Eu acho que a vida inteira ela só guardava. Ela usava essa orientação de vamos não gastar essa semana e só guardar, porque era impressionante. Ela sempre multiplicava o dinheiro e eu só nunca dava pra nada, eu não ia ser mais nada. Então, pensando assim no papel dos pais, aquilo que a gente falou no início, os pais não são responsáveis pela felicidade dos filhos, eles têm ali um papel, né, que contribui, mas eles não são os responsáveis, cada um é responsável pela sua própria felicidade. Então, o que os pais têm que fazer numa situação dessa? Eles têm que dar o melhor. Eles têm que estimular, sabe, que a criança tem a parte de usar e a parte de guardar. Eles têm que ensinar investimentos. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feita, mas sem cobrança. Cada criança, cada adolescente, né, e aí cada adulto vai ter as suas experiências. E como eu falei, eu acho que aqui não é muito espaço, mas eu acho que cada um tem o seu karma no planeta, né? E que veio aqui para aprender alguma coisa. Então, chega um momento que está meio fora aí do controle dos pais. Então, pais, deem o seu melhor. Façam aquilo que vocês consideram o melhor. E eu acho que o melhor começa pela vida de vocês. Então, assim, organizem suas finanças. Tenham também uma parte de gastar, né? Uma parte de usar e uma parte de guardar. Comecem a investir, estudem, sabe? Se cada um cuidar da sua vida financeira, eu acho que isso já é meio caminho andado para que os filhos também tenham bons resultados nas finanças. E aí, além de cuidar da sua vida financeira, dê o seu melhor nessa educação financeira, né? E você está aqui ouvindo esse podcast, ou vendo esse vídeo, e vários outros vídeos, e lendo livros sobre o assunto, você está dando o seu melhor. Eu tenho certeza que você vai colher os resultados e que isso vai ser bom para o seu filho. Mas não dá para acertar 100%, não dá para acertar tudo, né? Então, sei lá, né? Pode ter uma filhinha gastadora. Não, domine suas finanças depois chegou na minha vida e houve uma transformação. Então. Você me educou, Lu. Obrigada por essa honra, pela sua oportunidade. Mas assim como eu, tem várias pessoas dizendo aqui também que desde que te conheceu a vida foi mudada. E é legal, verdade. que bom. Marisa tá dizendo que uma filha totalmente organizada, a outra, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas, sabe uma coisa importante que eu lembrei agora também? Falando dessas coisas das gerações, porque as gerações que já nasceram na internet, e hoje em dia a gente não vê mais muito dinheiro em papel, né? Você falou do porquinho, da moedinha. Tipo, na minha casa já quase não tem moeda, o dinheiro está tomando outra forma. Então, acho que isso também é um ensinamento importante, porque aí são duas gerações, a mãe e o pai do dinheiro em papel e da coisa meio inconsequente com cartão de crédito, com cheque e tal, enquanto que o filho nem sabe direito o que é dinheiro, né? Para o filho tudo é digital, tudo é eletrônico, tudo. Então, é entender essa diferença de gerações e mostrar para o filho que existem várias formas de dinheiro, né? Existe o dinheiro em papel, existe o dinheiro em formato de cartão de crédito é dinheiro, precisa ter dinheiro ali para pagar, né? A gente está usando o cartão de crédito é uma forma de pagamento, então tem que ter dinheiro para resolver aquilo ali. Tem o cartão de débito, tem o cheque, né? Tem as contas digitais, então a gente precisa aprender a lidar com tudo isso para mostrar para essa geração que cada vez menos vai usar dinheiro, que existem dinheiros de várias formas, né? Porque senão ficam duas gerações distantes, uma que nem sabe lidar nem com o dinheiro antigo, como é que vai ensinar o dinheiro novo para o filho, né? Eu acho que isso é importante também. Tem um monte de gente aqui que está dizendo que tem 2 filhos e os 2 são completamente diferentes. Eu acho que então é de toda a família isso, não é só da minha. E tem aqui umas avós dizendo que não é nem difícil dizer não pro filho, é difícil dizer não pros netos. Aí o negócio aí... E eu descobri isso também já criança. E aí quando eu não conseguia, quando meus pais diziam não, eu corria pra minha avó. Depois de pedir pra minha irmã, sei lá o quê, eu ia ficando todo bom. Eu diria o seguinte, eu pouco entendo de ser mãe, pai e mãe, que dirá de ser avô e avó, né? Mas eu diria para os avós e para as avós o seguinte, olha só, vocês já fizeram o que precisava ser feito, quero educar seus filhos, né? O meu pai que fala isso, que o meu pai fica até triste de saber que eu não vou ter filho, porque ele fala assim, poxa, ser avô é bonzão, que você pode estragar o filho dos outros, criando seu avô. Porque é isso, assim, você não tem mais muita responsabilidade, você fez o seu papel, agora quem tem que cuidar dessa criança é o pai e a mãe. Mas assim, como você sabe que é desafiador educar, dá uma colaborada, né? Porque também eu recebi uma mensagem, teve uma mãe que falou, eu tento fazer tudo direitinho, mas a minha mãe estraga meu filho. Então assim, dá uma colaborada, não precisa se cobrar tanto, a responsabilidade é dos seus filhos de cuidarem dos seus netos.
mas também não vai estragar a criança. Por aquela história, né, de ficar dando tudo, a gente está criando adultos pouco autônomos. Então, assim, pensa no futuro. Pensa que entregar tudo, que sempre dizer sim, que lotar de presente, muitas vezes fazer uma maldade pela essa criança, né? Que vai ser um adulto que não sabe lidar com a frustração. Então esse é um recado pra vovó e pro vovô. Mas assim, relaxa, né? Vovós e vovôs. Ô Lu, tem uma pergunta aqui também que é como não deixar as crianças absorverem as próprias dificuldades? Eu não sei exatamente se foi isso que a pessoa quis perguntar, mas eu quero fazer uma pergunta assim, porque às vezes os pais estão passando por problemas financeiros reais, né? Como fazer a criança entender aquilo, mas sem traumatizar? Ou como fazer a criança participar da vida financeira da casa, mas deixando ela ser criança? Uhum. Complexo. Eu vou dividir um pouco, enfim, do que eu vivi, do que eu imagino como sendo o ideal, assim. Primeiro, quando você me fez essa pergunta, me veio à cabeça, assim, que a gente divide muitas coisas ruins. Então, talvez seja ter atenção também dividir as coisas boas. Quando acontecer algo bom para a família, quando ao sentar e definir que tem uma parte do dinheiro para gastar, uma parte de dinheiro para guardar, quando conseguir realizar o sonho com aquilo que estava guardado, comemorar, ou de repente assim, disse não pro filho, filho, não posso comprar isso agora, porque a mamãe tá fazendo tal e tal coisa. E aí quando a mamãe chegar em casa com alguma coisa legal, dizer, filho, lembra aquele dia que eu te disse não? Então, olha aqui, foi por causa disso aqui, vamos comemorar isso aqui, sabe? Filho, a gente tá aqui fazendo isso aqui porque a gente teve que escolher entre aquela coisa e essa, e olha que bom. Então, assim, dividir as conquistas, eu acho que pode amenizar, equilibrar. Mas eu sei que muitas vezes a família está vivendo momentos desafiadores e aí ficar muito preocupada em filtrar tudo. Eu não sei, dependendo da idade da criança, eu acho que às vezes pode ser bom ela ter um nível de entendimento do que está acontecendo, né? E a gente sabe, tudo que acontece na nossa vida, principalmente até os 7 ou 8 anos, aquilo se torna muito os nossos pensamentos, impulsionadores ou paralisantes, aquilo entra na nossa personalidade e vai meio que determinar quais vão ser os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes perante a vida. Então eu acho que até uns 7 anos, e de novo, eu não sou psicóloga, não sou pedagoga, eu acho que outras pessoas poderiam responder melhor do que eu, mas por tudo que eu já li, pelo que eu vi na minha experiência pessoal, acho que tudo que acontece até uns 7, 8 anos marca muito a vida da criança. Então, é uma criança, ela não tem que se envolver com um problema de adulto. Mas no nível que envolve ela, se ela precisa fazer uma escolha, filho, não vai dar para ter tudo isso aqui, escolhe qual é o presentinho que você quer de Natal, eu acho que vale explicar, porque a mamãe tá trabalhando, porque o papai tá trabalhando, quando a gente trabalha a gente ganha dinheiro, ainda não tem todo o dinheiro para comprar tudo isso, então escolhe, a gente vai começar a guardar um dinheiro para comprar no ano que vem. Você começar a dividir aos poucos, sabe? Evitar de trazer muito pesado. Quando já é um adolescente, eu acho que aí já pode participar um pouco mais, né, de contribuir, de colaborar, aquela coisa de, fica com seu irmão para eu poder ir trabalhar, porque aí a gente vai, né, se ajudar assim e tal. Eu acho que se a pessoa tem muitas dúvidas sobre isso, sobre, né, como ter essa educação, do ponto de vista psicológico mesmo, eu acho que pode procurar ajuda de pessoas que podem responder melhor do que eu, né? Porque eu não entendo muito da cabecinha da criança, de como isso vai funcionar. Pela minha experiência, eu vejo um lado que foi ruim, de eu e meus irmãos a gente se envolveu muito nos problemas financeiros dos meus pais, porque não era só problema financeiro, aí problema financeiro, aí não estava bem, né, na vida em casal, aí se separaram, aí os dois não podiam sair ao mesmo tempo, então eles passaram um tempo vivendo juntos na mesma casa por conta de dinheiro, isso foi muito ruim para a família toda. Então tudo isso que de alguma forma estava ligado à parte financeira foi muito ruim. Eu era adolescente, um irmão 4 anos mais novo e um irmão 4 anos mais novo que esse do meio, ou seja, 8 anos a menos que eu. Então assim, o mais novo era bem novo, tinha, sei lá, 7, 8 anos enquanto eu era adolescente. E a gente absorveu de maneiras diferentes. Para mim, toda aquela dificuldade foi muito boa, foi impulsionadora. Pro do meio, eu diria que foi mais ou menos. Ele meio de personalidade talvez tenha prejudicado, assim, ele é uma pessoa mais fechada e tal, mas ele também se impulsionou. E pro mais novo, eu vejo que foi muito desafiador, assim, ele era muito novinho. Então, assim, eu vejo que o envolvimento das crianças com as questões financeiras dos pais vão surtir efeitos diferentes pela idade e pela forma como ela assimila aquilo. Então, o que eu quero dizer é que, se tem algo muito grave acontecendo, se precisa muito de uma orientação desse tipo, acho que tem que procurar um profissional especializado. Eu não sei quando esse podcast vai pro ar, e eu não sei até quando isso vai estar disponível, mas no meu Instagram, se as pessoas forem lá no meu Instagram, tem umas bolinhas que a gente chama de destaques, né? Lá onde tem a página principal, tem a minha foto, tem o feed, tem umas bolinhas verdes que eu coloco lá, podcasts, Lu na mídia, cursos, bababá. Um deles é descontos.
E hoje, a gente está gravando esse vídeo em final de janeiro de 2020, hoje, se você for lá, um dos descontos é uma plataforma online de psicólogos e tem um cupom meu de desconto de R$ 50. Quem for lá e pegar esse cupom de desconto e entrar nessa plataforma de psicólogos pode ter uma sessão online com R$ 50 de desconto. E tem algumas sessões que custam 60, 70, R$ 80. Então pagaria 10, 20, R$ 30 numa sessão. Estou dizendo isso que se alguém acha que precisa de alguma orientação psicológica para lidar com isso, quer ouvir um profissional especializado, vai lá no meu Instagram, no @domine-suas-finanças, procura lá se tem uma bolinha chamada descontos e procura lá eu falando de uma plataforma que nesse momento me fugiu, Zen Club, Zen com Z, Zen Club, o clube com K. É uma plataforma chamada Zen Club e eles me deram um cupom de desconto para eu dar para os meus seguidores, R$ 50 de desconto. Então corre lá para ver se ainda tá lá e aí pergunta para um psicólogo qual seria a melhor maneira de fazer isso. Antes da gente fazer a próxima pergunta, quero mandar um beijo. Eu não, né? Que eu aqui sou vai dar uma de Xuxa. Quero mandar um beijo. Eu quero que você mande um beijo pra filha da Daisy, que tá te assistindo. Um beijo! Beijo, filha da Daisy. Qual o nome dela? Não sei, ela botou aqui, ela já te conhece, porque me vê sempre assistindo seus vídeos. Que bonitinha! Tá tem uma galera que me manda, às vezes, fotos de filhos bebês, assim, assistindo. Mas me mandaram, quando eu ponho o vídeo, ele fica quietinho com a sua voz. Acho uma graça. Beijo, Daisy, pra você e pra sua filha. Ai, agora eu perdi a pergunta aqui. Peraí. Mas eu perdi a pergunta que era. Era uma mulher perguntando se o filho dela tem 2 anos e 6 meses, ou a filha, não sei. Mas ela quer saber se é melhor ela investir agora na educação, numa escola, melhor agora, ou agora coloca. Eu vou incrementar a pergunta porque eu perdi aqui. Ou se agora ela coloca em algum lugar público e investe na educação depois. Porque, inclusive, essa também foi uma das perguntas, e hoje eu tô trazendo muitas perguntas de fora, né? Porque, enfim, não abemos filhos. Escola pública compensa? Faculdade? Já vamos pular, inclusive, para faculdade. Pagar a faculdade também rola? Como é que é? Então, outro dia eu falei lá no Telegram. Telegram é um canal que diariamente eu compartilho áudios assim, de insights, sacadas. Quem quiser fazer parte, é só baixar o Telegram no celular e aí depois acessar domine-suas-finanças.com.br/Telegram, que vai entrar num canal que todo dia eu compartilho áudios lá. Eu falei outro dia sobre como é que a gente descobre o que vale a pena na nossa vida, o que compensa. Eu falei lá sobre isso, mas basicamente a resposta é: depende da sua vida, depende do que é importante para você, depende da sua fotografia financeira, da sua rota financeira. Se algo é importante e cabe, então ponha. Se algo é importante e não cabe, dê um jeito de caber, aumente sua renda, corte algo que não é importante. E se algo não é importante, não interessa se cabe ou não cabe, porque se não é importante, não é importante. Então, assim, cada um tem que avaliar. Colocar meu filho numa escola particular é importante para mim? Se olha sua fotografia financeira, sua rota financeira e dá um jeito de caber. Não cabe. É importante e não cabe. Cara, aumenta sua receita e tal. Se não cabe de jeito nenhum, deixa de stand-by. Você vai arrumar uma outra solução, vai mudar a sua vida financeira para aquilo caber um dia, né? Mas você não vai conseguir trabalhar aquilo como prioridade. Agora, aí a minha opinião pessoal. Eu conheço uma pessoa que tem 2 filhos e que ele falou, não, eu não vou pagar colégio porque existem colégios bons que são públicos, mas aí normalmente tem uma prova, né, difícil de entrar. Aqui no Rio de Janeiro tem o Pedro II. E aí essa pessoa estudou com os 2 filhos, mas estudou muito, sabe? Abria mão de muitas coisas pessoais, da vida pessoal, de trabalho, saía cedo do trabalho, dava um jeito para sentar com o filho e estudar. E fez isso com os 2 filhos. Os 2 filhos passaram para o Pedro II, porque para ele era muito importante que o filho tivesse uma boa educação e ele não tinha como pagar. Então, se você não tem como pagar, você dá um jeito. E o jeito que ele deu foi estudar. Ele estudava, ele é bom de matemática e física, mas ele passou a estudar português, ele foi estudar história, estudar as coisas para poder estudar com o filho. Os filhos passaram. Então, assim, em todas as cidades vai ter algum colégio público que é muito bom e que depende dessa dedicação, né? De passar, de ganhar uma bolsa. É porque, e aí o que eu vou falar agora não é nenhuma bronca, não é também nenhum deboche, mas a gente é mal acostumada a procurar o caminho mais fácil, né? Então, a gente acaba não olhando muito para as soluções e a gente só vê o lado difícil. Mas Pedro II é uma prova muito difícil. Dá um jeito então, sabe? Tem que ter uma solução. É importante para você dar uma boa educação. Então, quais os caminhos que você tem? Pode ser um colégio particular caro, pode ser um colégio público que é difícil de entrar,
Ou vai ser um colégio público que não é tão bom assim e, sei lá, você compensa estudando com a criança, sabe, fazendo, ajudando, contribuindo, dando apoio para que ela tire as maiores notas, sei lá, se num colégio que não é tão bom, mas se seus filhos sempre tiram 10, então ele está tirando o máximo que ele pode daquele colégio que não é tão bom, né? Então, assim, é analisar o que é importante e analisar o que cabe na fotografia e na rota financeira e analisar o que pode ser feito para que o que é importante caiba. Então, tanto colégio quanto faculdade dá para ser público, mas vai demandar a dedicação do pai e do filho, porque muitas vezes o pai tem que estudar junto, né? Então, assim, só paga o que quer. E eu sei que é pesado, assim, as pessoas vão falar, não é assim e tal. Eu, assim, quando eu fiz faculdade, eu sabia que meu pai não tinha como pagar, eu não passei de primeira, aí estudei, e aí eu passei de segunda, estudei 2 anos e meio na UFRJ, só que aí eu também não conseguia grana para ir para lá. Tudo tinha que comprar, né? Livro, material, eu fiz desenho industrial na UFRJ, então tinha muito material, aí tinha não sei quantos ônibus para chegar lá, era na Ilha do Fundão. Então, assim, não foi tranquilo, eu achava que só o fato de ser de graça, né, já ia ser tranquilo, não era, então eu precisei começar a trabalhar. Então eu trabalhava de 6 à meia-noite como operadora de telemarketing e estudava de 8 às 5 na Ilha do Fundão. Pô, é moleza isso? Claro que não, era pesado pra caramba. E aí o que aconteceu é que eu fui crescendo profissionalmente e aí surgiu uma promoção que eu ia ganhar mais, mas eu ia ter que trabalhar num horário que coincidia com a faculdade. O que eu fiz foi trancar a faculdade, como eu ia ganhar mais, eu passei a pagar uma faculdade particular, a Estácio de Sá, que na época o curso que eu fazia, que era de propaganda e marketing, nem era um curso muito bem assim reconhecido no mercado, mas isso não foi um impeditivo para mim. Eu falei, cara, eu vou pagar, é o que eu posso, e vou dar o meu melhor, vou estudar o máximo que eu puder, vou tirar as melhores notas. E eu trabalhei, cheguei a trabalhar com marketing. Hoje meu trabalho tem muito de marketing, então essa formação me ajuda sim. Mas a gente também não pode achar que faculdade é que vai ser determinante para o seu sucesso profissional, porque não é, né? Depende da pessoa. Então, resumindo, se é importante estar no colégio particular, dê um jeito. Analise aí sua vida financeira e dê um jeito. Se não é tão importante assim, ou se existem colégios públicos que são bons, dê o seu melhor para colocar o seu filho num colégio público bom. Tá, então educação a gente viu que a gente tem possibilidades Eu aí. acredito que sim. Tem possibilidades no sistema público de saúde? Outro dia eu fiz um post sobre isso lá no Instagram e eu me surpreendi com algumas pessoas que diziam, eu não tenho plano de saúde porque eu confio no SUS. E aí, pelo que eu percebi da conversa de algumas pessoas, são pessoas talvez de cidades menores. Eu já ouvi falar que até aqui no Rio tem algumas dessas clínicas da família que eu conheço pessoas que poderiam até pagar plano de saúde e que por algum motivo profissional e tal saíram de uma empresa, ficaram sem, e aí foram numa clínica dessa e se surpreenderam. Nossa, a clínica da família do bairro tal é incrível, achei ótimo, adorei. Então, assim, eu particularmente não gostaria de ter que confiar no SUS, né? Se eu tivesse filhos, eu priorizaria pagar um plano de saúde, é claro, até onde cabe na minha vida financeira e eu ia buscar formas de caber. Mas existem alguns lugares que pode fazer sentido. Então, eu acho assim, a gente tem que dar uma pesquisada, dar uma experimentada, pesquisa quais são as clínicas, os hospitais que tem perto de você, se realmente funciona na sua cidade para você, e aí isso pode não ser uma prioridade. Mas eu optaria por ter plano de saúde para os meus filhos, porque eu não conheço uma rede pública que realmente funcione, pelo menos não onde eu moro, né, no Rio de Janeiro, enfim, eu não conheço. Eu também não. Pois é, eu prefiro, eu A sei que é Maísa caro. conhece. Em algumas cidades o atendimento em saúde da família é muito bom. Eu já ouvi falar sobre isso. Glórias a Nossa, Deus, seria muito então, bom, hein? seria muito bom que no Brasil todo isso funcionasse, assim, porque é um custo altíssimo de plano de saúde e a gente já paga tanto imposto. É uma das coisas que mais me deixa triste, assim, da má utilização do dinheiro que a gente paga em impostos, sabe? Sei lá, rua esburacada me deixa triste, sabe? Estradas ou qualquer outra coisa. Agora, saúde, sabe? Saber que tem, sei lá, crianças, idosos, pessoas, assim, que ficam numa maca no corredor do hospital, isso pra mim é surreal. Então, assim, pensando nisso, né, a gente vê tantas notícias sobre isso, eu não sou entendedora do SUS, o que eu vejo é o que eu vejo na televisão, né, muitas vezes, no jornal. Então, eu acho que o plano de saúde é uma prioridade, mas acho que cada um deve investigar na sua cidade e, principalmente, investigar se cabe na sua vida financeira. Boa, obrigada, Lu. Acabou? Uma última dica. Nossa, a gente já tá mais de uma hora aqui conversando, hein? Uma última dica para educação financeira para os filhos. O que é que você diria assim? Pelo amor de Deus, façam isso. Dominem suas finanças.
Porque é isso, é o exemplo. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer pela educação financeira do seu filho é você se educar financeiramente, envolvê-lo nisso, né? Então, se você entender a real importância de você ter sua reserva de segurança, de você investir, né, saber multiplicar seu dinheiro, buscar novas fontes de renda, saber que emprego não salva ninguém. Não domino minhas finanças porque eu estou desempregado. Não é emprego que salva a gente, é a nossa capacidade de construir riqueza, né? Então, se cada um souber disso e se educar financeiramente, é isso que você tem para passar para o seu filho. Mas, por outro lado, não se cobre de ser, né, o maior investidor do mundo, que assim o seu filho também vai ser incrível. Faça o melhor que você pode com o conhecimento que você tem agora e busque sempre mais conhecimento para você poder estar fazendo sempre o seu melhor. Boa, e a minha dica seria siga a Lu, domine suas finanças, vocês vão ter muitas orientações aí para cuidar da vida financeira dos seus filhotes. É isso aí, esse então foi mais um episódio desafiador esse, né? Porque a gente vai meter o bedelho no assunto que a gente em teoria, né? Em teoria não, na prática a gente não entende, fica muito na teoria, mas eu espero que de alguma maneira tenha trazido insights, né? Algumas luzinhas assim para os papais e as mamães, os vovôs e as vovós. Os vovôs e para as vovós que no fim das contas entraram no bolo. Que estão nos escutando. Mas eu acho que é isso, assim, os pais na verdade eles estão fazendo o melhor que eles podem, né? O que você falou, estão fazendo o melhor que eles podem com o conhecimento que eles têm. Eu tenho certeza que o meu pai e a minha mãe fizeram o máximo que eles podiam. Pois é, então eu acho que o ideal é que a gente consiga fazer o melhor pela gente, né, de se educar, que a gente naturalmente vai estar educando bem também os nossos filhos. E é isso, continuem aqui ouvindo os podcasts, continuem acompanhando o conteúdo lá no Instagram, no @domine-suas-finanças, no YouTube, que aí eu tenho certeza que cada um tá fazendo o melhor por si e vai poder passar isso pros filhos também. Obrigada, Lu. Obrigada a você, Ina. Nosso podcast hoje especial Filhos com Crianças na Sala, olha só. E aí, então terminamos mais um podcast. Esse foi o podcast Bora Dominar. Eu sou a Luciana Fiô. Eu sou Ina Tavares, até semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. O nome é Lorena. Lorena. A filha da Deise que te pediu um beijo. Beijo, Lorena. Que bom que você tá aí. Vai ficar rica. Tem mais, Xuxa. A Xuxa das Finanças. Gente, eu chamo a Lu de Xuxa das Finanças, porque pra mim ela é a Xuxa das Finanças. Tem mais beijo agora, minha filha. Edna dos Santos quer que você mande um beijo pra Manu. Manu, um beijo! Quem mais? Deixa eu ver. Eram essas que mandaram o nome. Gente, quem quiser beijo da Xuxa das Finanças é agora. Vai mandando aí. Relembrando o saudoso Boixá, deixem as crianças na sala. Deixem, né? esse aqui é para as criancinhas. Dá pra ouvir depois da Débora. Então, deixa eu te explicar, que eu não sei se você chegou no início aqui da gravação. Aqui a gente gravou agora, a Amandinha agora já tá ali tirando material. A Amandinha é a nossa diretora, cinegrafista, editora, assistente da edição. Não, a Amanda já tá preparando, a gente grava aqui e depois a Amanda vai lá, vai editar e vai subir no YouTube e nas plataformas de áudio. Então sobe o vídeo no YouTube e o áudio pra você ouvir, assim, sabe? Fone de ouvido indo pro trabalho, arrumando a casa. Fica no Spotify, no Deezer, no SoundCloud e no Google Podcast. E a gente vai colocar também no iTunes em breve. E aí sempre na quarta-feira à noite. Então assim, a gente tá gravando hoje sexta, você teve a oportunidade de ver a gravação assim ao vivo, participar. E aí sempre na quarta-feira à noite a gente sobe um novo episódio. Então se você quiser rever tudo isso, vai ficar por 24 horas aí no Instagram. Mas quarta-feira que vem tá no YouTube e nas plataformas de áudio. Viraram dominadores mirim. A Michelle batizou aqui os dominadores mirim, gostei. A Michelle tá pedindo pra você mandar beijo pro Nikael. Nikael ou Nikael, com N. Que lindo! Beijo, Nikael. Beijo pra você, dominador mirim. E a Maísa tá pedindo pra você mandar beijo pro Pedro e Ian. Pedro e Ian, um beijo pra vocês. Tô adorando essa vida de Xuxa. Beijo, Pedro. Beijo, Ian. Carolina tá pedindo pra você mandar um beijo pro Matheus. Beijo, Matheus. Ai, que lindo. Deixa as crianças na sala. Elo Paixão tá pedindo pra você mandar um beijo pro Lucas, 3 anos. Tem um Lucas Mirim aqui também trabalhando com a gente. Beijo, Lucas. E tem uma dominadora baixinha que é altinha, que é a Luciane, tá pedindo pra você mandar beijo pra ela mesma. Tá, Lu. Um beijo, Lu. Ai, que ótimo. Agora vai ser muito beijo. Beijo para todas as crianças assistindo. Você que é criança, que tá aí com seu papai, com a sua mamãe. Que bom que você tá aí, que a gente vai ficar rico, vai ter muito dinheiro para poder comprar muito presente, muito brinquedo. E agora a equipe também de Suas Finanças tá querendo beijo também. Beijo pra Ivy. Beijo pra Ivy, né? Beijo
meu Deus, Marilza tá querendo beijo. Beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha... Ó, Marilza. sintam-se todos beijados. Obrigada pela presença de vocês. Vocês alegram o nosso dia aqui. Obrigada pela presença. Essa live vai ficar aí na reprise. Se você conhece algum papai, alguma mamãe que precisa ver isso, compartilha, vai lá, conta. Ó, segue lá, arroba Domine Suas Finanças. Teve uma live sobre filhos. Ou se você tem filho, filha, que você quer que assista também, de repente já tem idade para entender algumas coisas, fala pra assistir, vai ficar aí a reprise até o final do dia de sábado, fica 24 horas, tá bom? Meu Deus, peraí, não Tem mais encerraremos, beijo? tem um beijo especial, eu tô acreditando. Quem? Sou Jamile, manda beijo pros meus 6K, 6 filhos com nomes de letra K, é família Kardashian. Mentira, que linda! Beijos pros filhos da Jamile. Tem um nome aí dele? Não, mas todos 6K. começam com K. Ai, beijo Gente. pros seus filhos, Jamile. É a família Kardashian, a família Kardashian. Cadê? Rosilene quer um beijo também. Rosilene, cadê a Rosilene? Deixa eu ver. Rosilene Ó, Franca Rosilene Barbosa. vai ganhar um beijo especial. Rosilene foi que apareceu na capa do jornal, você viu? Foi. Vou te mostrar, não tá Não, sabendo eu ainda, não, Rosilene? é claro que eu vi, acompanho seus Ah. stories, eu sou seguidora, eu não sabia que Rosilene era a mulher da Rosilene capa. era Na capa endividada, do super jornal. enrolada, né, Rosilene? Ela e o marido dela. Eu vi e ela cheia de agora sapato do é lado. tão dominadora que saiu na capa do jornal de Cuiabá, né? Ex-endividada, agora domina suas finanças. Demais, Parabéns, Rosilene. Rosilene. Um beijo. Parabéns. Oh, chegaram os nomes Caio, Kailane, Kaique, Camila, Camila e Karine. Beijo, galera! Vocês são fofos. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Nos vemos, então, segunda-feira no Pergunta pra Lu. Segunda-feira, 19 horas, tem Pergunta pra Lu. E sexta-feira que vem... Sexta-feira que vem tem? Tem. Sim. Sexta-feira que vem tem. Estaremos podcast, aqui. Bora Dominar. Mandem Beijo. perguntas, sugestões de temas. Um beijo, bora dominar!